Olá pessoal, bom dia. Ótimo, estamos bem, graças a Deus, em todos os aspectos, né? Nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sejam bem-vindos, bom dia a todos, que bênção. Bem, estamos juntos, né? Crendo para o sobrenatural. Nós vamos falar sobre a nossa redenção, então desde já se prepare aí para enviar essa live para os seus amigos, para os seus irmãos. Esse assunto é muito importante, porque o ciclo de maldição que acontece na vida de pessoas é quebrado quando Cristo entra na vida delas, né? Então, vai ser muito importante você compartilhar essa live aí com seus amigos, com seus irmãos, com aquelas pessoas que você confia, que você ama. Então, envie essa live para elas agora. Nós vamos começar uma live muito importante, um conteúdo que vai te ajudar demais a viver livre da influência da maldição, né? Livre da influência das coisas que podem prejudicar a sua vida. Viver no ciclo de maldição é viver uma vida sem sucesso, né? Imagina aí alguém que vai morar na sua casa pessoal, ele consegue, de repente a casa pega fogo, e aí ele vai morar na casa da tia pega fogo, vai morar na casa do tio pega fogo, vai morar na casa do amigo pega fogo. Então, literalmente, tem uma maldição acontecendo na vida dessa pessoa. Maldição significa fracasso, insucesso. Maldição significa correr atrás e nunca alcançar algo. Sucesso é você vivendo por um ideal de valor, quando você alcança aquele ideal de valor, né? Então, muito do fracasso está alojado na mente da pessoa. Ela tem a consciência, ou ela desenvolveu a consciência de que ela não consegue nada na vida, ou que para ela tudo é muito mais difícil. Então, quando circunstâncias semelhantes surgirem na sua mente, entenda que você pode mudar isso mudando o seu pensamento. Em Deuteronômio, capítulo 28, tem uma lista, são duas listas. Do versículo 1 até o versículo 14, a lista é de bênção. E do versículo 15 em diante, até o 68 ou 66, a lista lá é de maldição. E essas maldições, tanto a maldição como a bênção, ela entra por uma única via. Para quem obedece, bênção. Para quem desobedece, maldição. Então, o oposto da obediência é a desobediência. O oposto da bênção é a maldição. E ali ele faz uma lista de coisas que acontecem na vida das pessoas até hoje, né? As pessoas que não conseguem produzir. Agora pensa comigo, quando Deus cria você, a primeira coisa que a Bíblia diz é: e Deus o abençoou dizendo, seja fecundo, seja produtivo. Então a falta de produção na vida de uma pessoa, seja uma produção espiritual, produção física, a falta de produzir algo já é resultado da maldição. Aleluia. Ei, Senhor, saudades, hein? Isso é uma grande bênção. Glória a Deus. Pastor Juliano, meu filho, glória a Deus. Luiz, grande abraço. Aleluia. Olha só quanta gente legal aqui, gente. Yuri passou aí, Beatriz, Jussara, glória a Deus. Que bênção ter vocês. Caroline, Zé Roberto, grande abraço. Aleluia. Então, Rose, bem-vinda, Elizabeth. Então, bem-vindo todos vocês que estão aqui na nossa live. Foi uma live surpresa, né? A gente geralmente faz de 8 horas da manhã, mas não foi possível fazer hoje. E daqui a pouco também vou fazer uma live no YouTube. Vamos abordar esse ponto aqui tão importante, tão importante. Viver debaixo da bênção ou continuar desfrutando da maldição? Na nova aliança é possível você ser nascido de novo, não aceitar a sua redenção por não entender ou por não ter sido ensinado, e aí vai se viver nesse ciclo de que parece que tem que quebrar alguma coisa, que tem que romper alguma coisa. Bem, se tem que romper alguma coisa é sua mentalidade e a minha mentalidade. Nós temos que pegar o pensamento de Deus e meditar sobre ele
a tal ponto de que aquilo seja tão verdade para nós quanto é verdade para Deus, tá? Tão verdade para nós quanto é verdade para Deus. Bem, o que está na mente de Deus? Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Pega isso aqui, pensamentos, né? O que é que Deus tem? Pensamentos de paz, que é a prosperidade, e não de mal, que é desgraça, pobreza, doença, miséria, falta de produção e tudo mais, tá? Então, o que é que Deus pensa a nosso respeito? Bem sei eu os pensamentos que tem a vosso respeito. Esses pensamentos de Deus estão disponibilizados na palavra dele. Depois nós vamos ver no Salmo 139, quando fala da criação, como Deus criou, como Deus gerou no ventre e tal. E ele diz, ainda a palavra não chegou à minha boca, e o Senhor já conhece todos os meus pensamentos. Então, pensamentos, eles falam através do comportamento, dos olhos e das ações, principalmente. Um pensamento na mente pode reduzi-lo ou pode engrandecê-lo. Um pensamento que domina a sua maneira de pensar, ou vou dizer assim, pensamentos dominantes, aqueles que nossa mente estão cheias dele, que não nos leva a lugar nenhum, que não nos faz entender a nossa redenção e a nossa posição em Cristo. Então, uma vez que você entende que se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar nem a boa, nem a perfeita, nem a agradável vontade de Deus, não tem como você viver o melhor de Deus para a sua vida, pensando fora do que a palavra de Deus diz para você. Ele diz, bem sei eu os pensamentos que tem a vosso respeito. A palavra nem chegou à sua boca e Deus já sabe o pensamento, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, quando Cristo trouxe para nós a redenção e nós fomos redimidos de toda doença, pobreza, miséria, maldição, na mente de Deus você já está livre. Não tem que fazer uma campanha para ser livre disso. Não tem que fazer uma corrente de oração fortes para entender que nós temos a redenção. Lá em Efésios 1:7 diz que nós temos a redenção pelo seu sangue. E em Salmos diz assim, digam os redimidos, ou seja, eu e você precisamos falar a nossa redenção. Você precisa dizer a sua redenção. Você precisa proclamar que você é redimido. Redimido da pobreza, redimidos da doença, redimidos da miséria, redimidos da maldição da lei. E aquela maldição incluía a parte espiritual, mas também a parte física e a parte financeira. Incluía doenças para as pessoas, enfermidades, tumores, tisica, febre, coceira. Atingiam o carro com ferrugens e todas as outras coisas que estavam lá. Então entenda isso. Aquela lista de maldição, ela ainda prevalece sobre quem não aceitou Jesus como Senhor e também sobre aqueles que aceitaram o senhorio de Jesus Cristo só para a salvação. Eles creem que estão salvos e vão para o céu. Mas os demais deles pensam que tem que dar duro, batalhar, e que é pesado, e que estão numa luta contínua, que um dia, se Deus quiser, Deus vai dar vitória a eles, porque Deus é soberano, faz o que quer, como quer e quando quer. Quando você vai para a nova aliança, a Bíblia diz assim, todas as promessas de Deus são sim, amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Veja, na mente de Deus você está incluso como participante para ele receber glória. Em 1 João 5, 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Então entenda, Deus, na mente dele, não fará nada na terra sem que você o ajude, sem que você esteja colaborando. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Você coopera com Deus crendo. Você coopera com Deus crendo que o que Deus disse é a verdade sobre sua vida. Bem, Efésios 1:7, nele temos a redenção.
temos a redenção no seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O pecado é a causa matriz, é a base sólida na qual toda maldição se manifesta, porque a maldição sem causa não vem. Então a maldição é algo que depende de uma causa para ela vir. E a causa é o pecado, e o pecado é desobediência a Deus. Há uma ordem direta ou indireta da própria palavra de Deus. Por exemplo, não andeis preocupado de coisa alguma. Quando eu ando preocupado, eu estou em desobediência, gerando uma base, anota isso, eu vou repetir, o Espírito Santo está trazendo algo tremendo aqui. Quando eu estou em desobediência, eu gero uma base para o pecado e essa base atrai a maldição. Vou repetir. Quando eu estou em desobediência, eu gero uma base para o pecado e essa base faz com que a maldição encontre o pouso, encontre o lugar, a maldição vem. Então você vai ver algumas histórias da Bíblia, quando Jesus ele entra na sinagoga e aí tem um homem da mão mirrada lá e Jesus, perdoados estão os teus pecados. E aí Jesus lhe disse, estende a tua mão, e ele fica curado. Depois é um paralítico, Jesus encontra ele, eles abriram o telhado onde Jesus estava, e descendo o paralítico, Jesus olhando, viu a fé deles, e depois disse ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Os religiosos da época se assustaram, olharam para o outro, perguntando quem é, ele pensa que é para perdoar pecado. Jesus conhecendo pensamentos, olha lá, Jesus conhecendo pensamentos, Jesus diz para eles, qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Que coisa fantástica, né? A paz do Senhor, meu querido. Que coisa fantástica. Então, quando eu estou em desobediência, eu gero, a Sil colocou aí para nós, obrigado, Sil, eu gero uma base para o pecado e esta base faz com que a maldição venha, porque maldição sem causa não vem. Então, isso pode acontecer na área financeira, isso pode acontecer na área emocional, quando a pessoa não sai do canto, isso pode acontecer na base ministerial, quando o ministério dela não decola, sempre tem alguma coisa travando, isso pode acontecer na sua vida espiritual, na sua vida física ou na sua vida emocional. Então, não se condena, porque a Bíblia diz, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Qual o resumo disso? É a redenção. Nós somos redimidos para andar em novidade de vida. Você não foi redimido, nem comprado de volta, nem feito uma nova criatura, para continuar do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar. Segundo a Bíblia, a nossa vida é de degrau em degrau e de glória em glória. Ou seja, para cima, continua subindo até a glória. Este é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, tudo está na redenção. Você entendendo que você foi justificado, que você foi perdoado, que você foi curado, que você foi feito rico pela redenção que há em Cristo, os redimidos precisam dizer. Por isso que nós declaramos todos os dias, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Você pode confessar as 5, como pode pegar só uma e confessar, até que aquilo caia dentro de você e gere uma coisa chamada convicção. Porque tudo que está de bom ou de ruim acontecendo com a sua vida é resultado de uma convicção interna, tá? É a convicção interna que foi gerada por muito pensar, falar ou ver. Então tem um ciclo acontecendo na sua mente continuamente, tá? Um pensamento que vem não significa dizer que é o que você está pensando. O que você pensa continuamente vai cair no seu subconsciente e vai se tornar a verdade pela qual você vai viver. Pegaram 5 pessoas, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Pegaram 5 pessoas, fizeram uma nota de teclado para eles imitarem durante 2 horas por dia, só para fazer aquilo. Pronto, era só essas notinhas. E eles tinham que repetir aquilo por 5 horas. Então pegaram
5 pessoas, pegaram 5 teclados, colocaram numa sala durante 2 horas e durante 20 dias. 20 dias. Chegou no 5º dia, 6º dia, o dedo já estava mais fácil. 10º dia, no 20º dia, tão tranquilo. Eles fizeram aquilo. Colocaram em outra sala mais distante 5 pessoas só pensando nas notas. Fazendo com a boca, imaginando que estava tocando no teclado. Imaginando que tinha umas teclas ali e fazendo a mesma coisa que os outros estavam fazendo no teclado de verdade. E os outros 5 em outra sala, só na mente, imaginando um teclado e imaginando o som. No 21º dia, trouxeram as 2 equipes, 5 do lado e 5 do outro, colocaram os que eram para tocar no teclado de verdade e os outros agora que só tinham na mente para tocar no teclado de verdade. Os 10 executaram da mesma forma, com a mesma excelência. Pensa sobre isso. O poder que há na mentalidade que Deus te deu. Quem tocou usando o físico, fez, e quem fez só na imaginação, imaginando, está tocando 2 horas o teclado, a mente dele não sabe discernir o que é verdadeiro ou falso. Entendeu isso? Então é muito importante que você cuide do que você continuamente pensa. E o que você... Como é que eu vou descobrir, apóstolo, o que continuamente eu penso? É o seu comportamento na hora da pressão. Ele vai refletir exatamente as convicções internas ou os pensamentos que dominam você internamente, tá? Então, aquele pensamento está lá e ele só vai se manifestar quando a pressão suficiente vier sobre ele. Então, você vai perceber no seu coração o que você continuamente pensa. Essa é a necessidade que Deus ensinou a Josué. Medita de dia e de noite, confessando, falando de dia e de noite. Então, comece a visualizar-se próspero. Comece a visualizar-se bem-sucedido. Porque a Bíblia diz que se você quiser ir ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Então, se imagine comendo o melhor da terra, vivendo na melhor casa da terra, vivendo no melhor carro, tá? Porque você foi redimido de fracassar. Lá em Deuteronômio, um dos fracassos é que ia colocar um negócio e não daria certo. Aquilo iria quebrar. Outra maldição que está lá é ferrugem e encrestamento. Ferrugem, atingindo coisas que Deus te deu para durar eternamente. Então, quando você nasce de novo, confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, reconhece o senhorio de Jesus, foi quebrado a maldição. Gálatas 3, versículo 13, diz que ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção chegasse em Jesus Cristo. Se você entregou sua vida a Jesus, creia que você é um abençoado. Tire da sua mente todo pensamento contrário à bênção que Deus te deu. Diga continuamente, assim que você acordar e antes de dormir, à noite, fique imaginando você sendo abençoado. Pessoas, eu me sinto tão mal amado, apóstolo, ninguém gosta de mim, eu já sei, só basta olhar. Tire essa imagem de dentro de você, porque você está atraindo isso. E você tira pensando 5 a 10 minutos por dia, de preferência antes de dormir, assim que você acordar, já imagina as pessoas te abraçando, te amando, as pessoas dizem, uau, que saudade de você, e você vai pintando aquele quadro. Se você ler Gênesis capítulo 1, é só Deus pintando o quadro do que ele queria. Porque no capítulo 2, a Bíblia diz, nenhuma erva tinha brotado, nenhuma planta tinha brotado, Deus não tinha feito chover na terra, não tinha o homem para lavrar. Quando você olha o capítulo 1 e lê, e Deus fez brotar as árvores, e Deus fez isso, e haja luz, e houve isso, e houve aquilo, você diz, meu Deus, que maravilha. Vai para o 2, não tinha nada, não tinha nada. Era como se Deus tivesse pintado o quadro na mente dele, do que realmente ele queria. Então, pelo amor de Deus, pare de prensar em divórcio.
Pare de pensar em traição. Pare de pensar na falência da sua empresa. Pare de pensar que não dá. Pare. A Bíblia diz, pense no que é puro, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. Se há alguma virtude, isso ocupe seu pensamento. Isso deve ocupar a sua mentalidade. Caso contrário, você terá dificuldades de vencer na vida. Mesmo sendo crente, mesmo indo para a igreja, mesmo ouvindo a palavra. Qual é o propósito de ser crente? É ser transportado das trevas para a luz. Qual o propósito de ir para a igreja? Ouvir a palavra que libera fé e renova a minha mente. E qual o propósito agora? Pegar a palavra e tornar real para mim como que ela é real para Deus. A palavra precisa ser real para você, como ela é real para Deus. Se imagine grande, se imagine próspero. Nenhuma construção sai do chão sem primeiro sair da mente do construtor. É a mente do construtor. Eu estou aqui em Jataí e quando fui fazer minha caminhada hoje de manhã, logo aqui atrás, aqui na frente tem um colégio, você dobra à direita aqui, depois pega a esquerda, vai descendo, um muro enorme, enorme. Eu creio que aquele muro deve ter 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E eu fui caminhando, andando, depois eu peguei a esquerda dele, fui continuando, tinha mais uns 2 quilômetros, então eu fiz uma base da minha caminhada nisso aqui, a primeira vez que eu estou nesse setor. Então, nessa trajetória aqui de quase 2 quilômetros para lá e 2 quilômetros voltando, na ida, eu observei que tinha um outdoor enorme. E em breve aqui, aí já tinha fotos da entrada, fotos do campo, fotos da quadra. O que é isso, gente? Uma imagem que deve ser gerada por aqueles que um dia desejam morar lá. O que está na mente de quem vai construir é o que ele imagina como vai ser isso aqui. Não sei se tem terrenos vendidos, não sei se já venderam todos os terrenos, se vendeu apenas algum, mas o projeto, a imagem já está aqui. Você entende? Porque o mundo usa o que é da igreja e a igreja pensa que é do mundo. Porque os coaches usam o que é da igreja e a igreja pensa que é dos coaches. Não, é da igreja, só não foi ensinado. Deus disse para Josué, medite de dia e de noite. Meditar significa se ver dentro de. Você precisa se ver dentro do que Deus disse que você tem, do que Deus disse que você é. Ele disse que você vai comer o melhor dessa terra. Então se imagine comendo o melhor dessa terra, vestindo o melhor dessa terra, andando no melhor dessa terra. Imagine sua empresa crescendo, florescendo, abrindo novas empresas. Imagine você como um grande empresário. Se imagine apertando a mão de grandes empresários, dizendo parabéns, sua empresa é um sucesso. Bem, com essas frases simples, você pode montar o seu arsenal de sucesso. Pegue uma cartolina, cole fotos do seu futuro sucesso. Aposte. Isso não é lei da atração? Não, porque tudo que é baseado na palavra é a lei da fé. A lei da fé foi distorcida, por isso não. Sem base bíblica, olha isso. Não tinha base bíblica. Ou usaram a base bíblica e não citaram elas. Não citaram a palavra. Mas está na palavra. Quando Deus quis mudar a sorte de Jacó e disse para ele, agora você vai trabalhar pelo que é seu. Agora você vai constituir o seu negócio. Agora você vai fazer o seu sucesso. Pega as varas, descasca as varas, até o branco aparecer e coloca onde as ovelhas vêm beber água. Que é isso, gente? É a cartolina, é o cartaz. E as ovelhas vinham beber água. Ovelha branca e ovelha preta, sem nenhuma listra. Elas vinham beber água, olhando para aquelas varas e a imagem entrando nelas. E a imagem entrando nelas, repetição, repetição, até que um dia, quando elas foram dar à luz, sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que elas produziram de acordo com a imagem, listrado e malhado. Então entenda isso, de uma vez por todas, entenda isso, que existe um pensamento na sua mente, até um pensamento mesmo de que isso não funciona, de que não vai dar certo, mas está dando certo para tanta gente. Sempre funcionou, sempre funcionou. Quando você
Deus não te der a imagem, você pode criar usando as palavras de Deus. Tá? Por exemplo, você precisa de um carro. Pega Salmo 68, 17, os carros de Deus são milhares e milhares, e a minha BMW, o meu Porsche, Cayenne, sei lá o que você precisa, está no meio deles. E aí você pega uma foto do Porsche Cayenne e começa a meditar, baseado na palavra. A fonte é a palavra, não minha força de vontade, não minha mentalidade. Eu estou ajudando a minha mentalidade a pegar a imagem do que eu quero baseado na palavra de Deus. Tá? Então, medite até que você tenha isso a casa. Eu meditei tanto em ter uma casa a Deus e Ele me deu. Glória a Deus, Edilma. Olha que bênção, parabéns. Então, sua mente está o tempo todo vagando, precisando de um pensamento. Tem tanto pensamento besta nas nossas mentes, né? Ocupando o espaço que poderia ser produtivo. Então, não edifica, joga fora. Não é verdadeiro, joga fora. Não é justo, joga fora. Não é de boa fama, joga fora. Não vai trazer louvor, joga fora. Ocupe seu pensamento com algo que vai te dar resultado. Não deixa pensamentos como eu não consigo, é difícil. Troca logo. Quando vier um pensamento desse, troca logo. Tudo é possível. É fácil demais. Para mim, tudo é possível. Deus está comigo e o negócio vai dar certo. E aí você renova a sua mente pela palavra. Lembra o que foi ensinado pelo apóstolo Paulo? Renove para que você experimente. Ou seja, se você não renovar, não vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vivendo dentro da perfeita vontade de Deus é quando o pensamento de Deus tomou conta do seu pensamento, caiu no seu coração, que o mundo chama de subconsciente, caiu na terra. Quando a semente cai numa boa terra, vai produzir 30, 60, 100 por um. Sim, vou deixar, Nayara, vou deixar salvo. Então, pelo amor de Deus, domine seus pensamentos. Não permita que o pensamento... Então, você julga o pensamento pela palavra. Vem o pensamento de ter um carro para deixar você arrogante, e esse não é o pensamento de Deus. Lança esse pensamento fora. Você diz, que história é essa? Sai daqui. Veio um pensamento de você ganhar o dinheiro para se prostituir, sai daqui, Satanás. Não, eu sou santo. Então você alinha o pensamento, você julga o pensamento pela palavra. Não está em linha com a palavra? Joga fora, não é de Deus. Está em linha com a palavra? Eu vou te dar boas casas para você morar nela. Está lá em Deuteronômio 8:12, 6:10 em diante. Boas casas, Deus vai me dar boas casas. Então, pensa numa boa casa, com piscina, com churrasqueira, do jeito que você imagina. Pense até você sentir a emoção, até você sentir a alegria, se ver dentro dela, mesmo morando na casa atual onde você está, você se vê lá na sua mente, você, uau, vai dormir com isso. Quando você acorda, você pensa de novo e imagina aquela casa linda, todos os detalhes. Vá falando, ei, o quarto do meu filho vai ser assim, assim, assim. O quarto da minha filha, meu Deus, que coisa linda. Oh, Deus, linda, toda branca. O que é que você está fazendo? As palavras ajudam a mente se fixar. Anote isso aí. As palavras ajudam a mente a se fixar. Então, as palavras são como uma âncora para a alma. Você vai confessar para não deixar o pensamento sair. Porque quando você estiver pensando na sua casa linda ou no seu carro, vai vir um pensamento, você sabe quanto é que custa? Aí você segura, obrigado, Pai meu, muito agradecido. E você vai bloqueando, porque o preço, o valor vai querer tirar você do foco. Então não é hora de focar nisso. Você não está pensando nisso. Você tem que pensar na sua casa, que é sua, que Deus te deu, até que gere uma alegria dentro de você, até que gere uma satisfação dentro de você. Obrigado, Verinha. Ela colocou aí, as palavras ajudam a mente a se fixar. Por isso que você precisa de uma frase, tá? Se puder sintetizar o que você deseja tudo em uma frase, e pense em blocos, ou pense em degraus, tá? Não fique pensando tudo de uma vez, pensa de conformidade. Agora é a minha casa, agora é meu carro, agora é um problema na minha família, agora é a saúde, eu preciso focar na saúde agora, se veja curado, se veja Cristo na cruz, lá com o prego entrando na mão dele,
com a lança entrando do lado, com a coroa de espinho, ele levando suas dores, levando sua enfermidade, até aquela imagem real começar a animar você por dentro. Isso é ver o invisível. A Bíblia diz que Moisés ficou firme, como quem vê o invisível. E você só pode ver o invisível pela meditação. Você só pode ver o invisível pela imagem, tá? Pensando. Então, a Bíblia fala que nós devemos pensar na nossa redenção, que nós somos redimidos, e é hora de você receber o milagre que você precisa. Bem, Deus já te deu pela promessa, mas só é seu pela meditação. Anote isso aí. Deus já me deu tudo pela promessa, mas só é meu pela meditação. A meditação, que é a visualização ou a imagem, é o link faltante, tá? É o que vai fazer linkar a promessa e a fé para manifestar. Você está trabalhando internamente. Preste atenção. A mulher do fluxo do sangue foi curada quando tocou em Jesus? Ou ela foi curada quando ela dizia, se eu tocar, serei curada? A mente e a confissão trabalharam juntos para a manifestação. E num determinado dia, não sei quanto tempo, a Bíblia diz quanto tempo ela passou doente, mas a Bíblia não diz quanto tempo ela levou entre o que ela ouviu, confessou e recebeu. Primeiro ela ouviu, fé vem pelo ouvir. Fica pela meditação, pela confissão, tá? Pela confissão. E cresce, se manifesta. Então, vem pelo ouvir, fica pela meditação, cresce pela confissão. Então ela saiu confessando. A Bíblia diz que ela dizia consigo, se eu tocar, serei curado. É lógico porque dá para entender que se uma pessoa perde sangue durante 12 anos, ela fica fraca, anêmica, sem força. Talvez ela não tenha nem força de falar, mas aí ela falou internamente. E com o pensamento, se eu tocar, serei curada. Se eu tocar, serei curada. É tanto que ela vai ao encontro de Jesus sabendo que ele está na cidade e ela não vai para pedir oração. Ela não vai para pedir para Jesus impor as mãos. Ela vai para tocar nas vestes dela. A multidão apertava ela e ela imprensou-se no meio da multidão, empurra para lá. Veja o poder da fé já operando nela tão forte, porque você entrar no meio de uma multidão fraco, você não consegue. E a multidão apertava Jesus, imagina. E essa mulher consegue ultrapassar a multidão e tocar nas vestes. Quando ela tocou, o poder entrou nela, a tal ponto que Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Eu senti o poder sair de mim. Os discípulos, como alguém te tocou, Senhor? A multidão está te apertando, você está perguntando quem tocou na veste? Não tem lógica a sua pergunta. Ele diz, alguém me tocou com tanta fé que o poder saiu. Como é que ele foi tocado? Lembra? Números 14, 28, que é que diz lá? E Números 14, 28, farei exatamente como disseres aos meus ouvidos. Vem, sua confissão está caindo no ouvido de Deus. Sua confissão está caindo no ouvido de Deus e Deus vai fazer exatamente como você está falando. Eu criei, por isso falei. Você tem que crer, você tem que confiar. Libere sua confiança na indestrutível palavra de Deus. Tenho certeza absoluta que sua vida não será mais a mesma. Assista essa live de novo, assiste de novo, manda para os seus amigos, manda para os seus irmãos, pede para eles me seguirem aqui no Instagram, quanto também no YouTube. Essa live vai ficar salva aqui, vai ficar salva lá no YouTube. Assista quantas vezes puder, para que você seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, não vou desistir. Me segue, compartilha para mais conteúdo, me ajude a divulgar a palavra da fé, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Declaro você grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, completamente sarado, plenamente conservado. Dia de bênção a todos vocês, no nome de Jesus. E até amanhã.